Eu tinha parado aqui na gravação dessa voz aqui e agora nesse momento eu vou mexer nos efeitos, é o que eu vou fazer para vocês. Então, para vocês mexer nos efeitos, você vai clicar aqui em preset. Eu já tinha aberto esse preset aqui no vídeo passado, até coloquei ele aqui, um preset de estudo. Então é o seguinte, vamos começar aqui pelo Noise Gate. O Noise Gate é uma ferramenta muito importante que a gente use quando a gente tem um lugar muito barulhento, quando a gente tem um lugar que tem muitas interferências de ruídos. Mesmo que seja ao longe, mesmo que seja perto, você consegue ali pelo menos tirar uma quantidade de ruídos interessante. O interessante realmente é que vocês aprendam a usar essa ferramenta, porque acontece o seguinte, vou mostrar para vocês aqui na prática usando o Cakewalk, como é que a gente pode pensar isso, porque aqui no BandLab a gente não tem uma taxa de amostragem para que você possa isolar o ruído e entender onde é que ele está e onde é que está a voz. Então, vou mostrar para vocês no Cakewalk na prática, vamos lá. Então, turma, tecnicamente o gate ele é um redutor de ruído. O que é que você faz com isso? Quando você vai gravar, geralmente você tem aqueles ruídos externos, né? Aquele ruído que está ali no ambiente que você está gravando, e aí você tem uma forma de identificar esse ruído a partir do gate. Só que lá no BandLab a gente não tem esse medidor aqui, ó, que amostra exatamente onde é que o ruído está localizado. Então a gente não tem essa amostra lá no BandLab, então fica difícil a gente identificar mais ou menos onde é que pode estar acontecendo esse ruído. Por isso eu trouxe vocês aqui para o Cakewalk, para a gente perceber e vocês terem uma medida de como é que a coisa funciona. Então vou dar um play aqui, e nessa parte aqui eu deixei em silêncio, e aqui eu comecei a gravar a voz, para você identificar a diferença do som ambiente para a diferença da voz gravada, ainda falando baixo. Ou seja, aqui a gente identifica o seguinte, que o pico máximo aqui do ruído foi aqui em, vou arrastar aqui para cima, você vai ver, menos 44, vou voltar aqui, vamos perceber aqui, ó. Pronto. E daqui em diante, onde aqui está em menos 30, a gente percebe que é a voz. Se eu arrastar o gate aqui para cima, eu também vou interferir na voz, ou seja, a gente não vai ouvir nada. Até o entanto, o gate ele vai agir somente aqui nessa parte. Vamos ouvir aqui de novo. Eu vou deixar um momento de silêncio aqui para você perceber o que é a diferença do ruído e a diferença do volume da voz. Ó, outros ruídos. Vamos tentar reduzir esses outros ruídos que tem ali. Vamos ver qual é o volume que eles estão. Tem um que está mais ou menos aqui. Vamos reduzir ele. Um pouquinho mais. Menos 38. Vamos ver se afeta a voz. Com o gate e sem o gate. Deixar solado aqui a parte. Desligar o gate. Eu vou deixar um momento de silêncio aqui para você perceber o que é a diferença do ruído e a diferença do volume da voz. Então vocês percebem que aqui há um silêncio. Há um silêncio, porém há um barulhinho de fundo ainda que ainda interfere muito na gravação. Aqui você tem o volume da voz e aqui você tem o barulho que eu fui propositalmente produzindo aqui para que a gente pudesse medir e procurar qual o valor aqui exato aqui para a gente poder tirar esse volume. E eu cheguei a essa conclusão aqui, eu cheguei a esse número aqui, 36.7. Então a gente pode levar essa informação lá para o BandLab. Agora vamos ouvir com o gate ligado para ver o resultado. Eu vou deixar um momento de silêncio aqui para você perceber o que é a diferença do ruído e a diferença do volume da voz. Percebem? Apenas esses dois estalinhos deixaram aqui, ó, que eu não consegui tirar. Mas como eles já estão no espectro do volume da voz, se eu chegasse até aqui, eu acabaria tirando também algum conteúdo da voz. Então, esse volume aqui já é o mínimo que a gente consegue reduzir de volume. Então, dá para perceber o resultado e é muito claro. Então, é dessa forma que a gente usa o Noise Gate, turma. É a forma mais prática de a gente tirar ruído e ter controle a respeito disso aí. Vamos voltar para a tela aqui do BandLab. E voltando aqui na tela do BandLab, o que a gente tem? A gente tem aquela mesma gravação que eu fiz lá, eu tenho aqui, ó.
Vamos reproduzir aqui. Vou deixar um momento de silêncio aqui para você perceber o que é a diferença do ruído e a diferença do volume da voz. Ou seja, a informação mais importante que você precisa nesse momento é saber onde é a posição do threshold. É só você arrastar para cima e para baixo. Percebe? Muito pouco ruído a gente dá para ouvir aqui, ainda que eu tenha aumentado bastante o volume do áudio aqui para a gente perceber. Só ficaram aqueles dois estalos. E qual foi a referência que eu coloquei? O que eu coloquei em menos 46, mas eu posso movimentar aqui um pouco. Menos 36,7, como está lá. Vamos ver como é que fica. Vou puxar um pouquinho mais, menos 48, olha a diferença. Eu vou deixar um momento de silêncio aqui para você perceber o que é a diferença do ruído e a diferença do volume da voz. Ainda sinto uma besteirinha, vamos puxar um pouquinho mais. Pronto, acredito que aqui está certinho. Eu vou deixar um momento de silêncio aqui para você perceber o que é a diferença do ruído e a diferença do volume da voz. Então percebe, turma, dá para ver aqui, ó, o limiar é mais ou menos aqui, ó, entre menos 44, menos 40 e pouco, e aí fica naquela coisa, menos 40 e pouco é boa, né? Mas aí você vai procurar aqui nessa dimensão aqui, ó, para vocês entenderem onde é que está o ruído. Eu deixei esse ruído aqui para vocês perceberem mais ou menos a dimensão entre o volume da voz. Porque aqui vocês entenderam que aqui não tem um medidor. Então faz o seguinte, vocês têm que procurar aqui, eu sinto que menos 42 ele ainda afeta a voz. Menos 45, eu senti que ele afetou. Vou deixar aqui em menos 47, para ver se ainda está afetando a voz, porque eu estou sentindo que ele está abafando algumas notas da voz. Eu vou deixar um momento de silêncio aqui para você perceber o que é a diferença do ruído e a diferença do volume da voz. Eu já achei melhor, porque aqui os ruídos que estão aqui à frente, eles são ruídos acima do normal. Então, se aqui tivesse em silêncio, o que é que eu faria? Eu cortaria esse excesso aqui e deixaria sem os ruídos, claro. E esses ruídos, nesse volume que eles estão, se a voz estivesse acontecendo, ele estiver envolvido com a voz, ele não é notado junto com o instrumental. Então, de certa forma, a gente tem que procurar aqui, ó, o volume mínimo e o máximo que você consegue reduzir os ruídos sem afetar a voz, sem afetar o volume da voz, sem afetar as nuances que a voz tem naturalmente. Ou seja, o nosso gate vai ficar mais ou menos nessa região aqui. Só que nesse modelo aqui, eu coloquei essa faixa aqui só para a gente ter um exemplo. Eu vou apagar ela aqui para a gente trabalhar na faixa que a gente tem a voz de verdade, que é aqui, ó. Olha, você que quer fazer sua produção musical, vou te mostrar uma forma que pode ser bem mais legal. Só ficar atento, presente no momento. Vou te mostrar uma nova ideia e compartilhar conhecimento e coisa e tal. Comece entendendo como funciona a sua DAW. Primeiro você deve montar sua estrutura, contando. Na verdade tá limpinho, não tá não, turma, tá limpinho. Então, vou deixar aqui, não senti que afetou a voz. Mas nível, o que é esse ataque? Aí ataque é a velocidade que ele vai suprimir esse ruído. E o release é a velocidade com que ele vai afunilar esse ataque. Depois eu explico isso em outro desenho, outra coisa mais ilustrada, mas até o entanto o interessante é vocês mexerem aqui, porque dificilmente a gente precisa mexer no ataque ou no release. Isso aqui você vai ter que treinar o ouvido mesmo para você entender melhor. Mas vamos devagar. Aqui até o entanto era para a gente entender como é que funcionava o noise gate, mas nesse formato aqui você já consegue aplicar pelo menos a redução de ruído manualmente. Valeu? Então ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.